Nosso Evangelho de hoje é Lucas 1, de 26 a 38, solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos introduz no mistério da Imaculada Virgem Maria, criada para a maior e mais sublime vocação de ser a Mãe de Deus. O Pai está agindo silenciosamente e de modo imperceptível aos olhos do mal. Sua criatura bendita, a pequenina de Nazaré, oculta a tudo e a todos, está sendo modelada e preparada para ser a mãe do Salvador, ser a porta aberta ao paraíso. Por meio dela, o Filho de Deus assumirá a novidade de ser um ser humano, permanecendo o que é segundo a divindade, de modo que, além de ser 100% Deus, tornar-se-á também 100% um de nós. Em Cristo se dá a concretização do desejo de Deus em estabelecer o verdadeiro reinado, uma aliança indissolúvel. O texto de Lucas coloca-nos à porta do nascimento do nosso Salvador, marcando assim a entrada do Verbo eterno em nossa história, segundo a nossa natureza. Há 9 meses, 25 de março, o arcanjo Gabriel o anunciou a Maria, marcando assim o começo concreto de nossa salvação. No início da primavera, naquelas terras de Israel, iniciou-se a primavera da salvação para a humanidade. E João Evangelista, cheio do Espírito Santo, exprimiu precisamente o que aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que tudo isso acontecesse, Deus divinizou Maria, isto é, santificou-a, ligando-a estreitamente ao Filho. Historicamente, tal ligação trouxe riscos. Maria poderia ter sido apedrejada e, com ela, também o Salvador do mundo. A grande verdade é que Jesus e Maria estão ligados um ao outro desde quando o Pai pensou em enviar o seu Filho. E estão unidos na promessa, na maternidade, na vida pública e aos pés da cruz. Maria é o tesouro de Jesus, que no momento final entregou-a não a qualquer um, pois não se trata de qualquer coisa a ser entregue de qualquer jeito, mas ao discípulo amado. Maria é a bendita, mãe do bendito, é a bem-aventurada, e todas as gerações hão de proclamar essa verdade. Em outras palavras, ela está com o Filho também no paraíso. A morte não tem o poder de conservar em suas garras aquela que foi absolutamente santificada para ser a mãe, o templo, o sacrário do Altíssimo. Lucas não tem dúvida da realização do projeto de Deus por meio de Jesus Cristo. Também é claro que para ele que a obra da salvação é antes de tudo iniciativa de Deus, que prepara seu próprio lugar na história e o templo para a concretização de sua presença salvadora. Todo voltado para Cristo e a partir dele, Lucas faz uma releitura do Antigo Testamento e encontra indicações diretas a Cristo, profecias e promessas que somente em Jesus podem ser realizadas
como, por exemplo, ele na condição de descendente de Davi, a realeza eterna e a filiação divina. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. 2 Samuel 7,12. Literalmente, o autor sagrado se referia a um filho biológico de Davi, mas espiritualmente a profecia não era para Salomão, mas para o Filho de Deus. Um dado importante é justamente não se tratar de uma realeza política, mas religiosa, no âmbito da interioridade humana por ação do Espírito Santo. Assim, Lucas frisa alguns pontos indicativos dessa realidade messiânica. Prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Depois, alegra-te cheia de graça. O alegra-te diz respeito especialmente à alegria messiânica. Será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. É o Salmo 88. Como se fará isso? A pergunta da Virgem. Lucas responde que tudo acontecerá por ação do Espírito Santo. Somente no Espírito, o Verbo do Pai se fará filho de Davi, terá seu próprio templo a partir do qual criará novos céus e nova terra. Deus escolheu a pequenina entre os homens, afirmando não querer templo de mãos humanas, mas um ser humano edificado segundo sua vontade e sua graça para ser sinal do reino querido por ele na história. A pequenina de Deus, toda dele, traz em si, por graça divina, o sinal da vida abraçada por Jesus, que quis viver como servo. Ela, a serva do servo, para a vida do mundo, pensado por Deus. Se o mundo quer saber que tipo de arca Deus quis e que templo comporta, então precisa olhar Maria, pois vendo-a é possível contemplar o poder admirável de Deus, que a salvou pelos méritos de sua cruz. A Galileia, um lugar sem expressão, não ortodoxo, precisamente região não valorizada, cenário da desconhecida Nazaré. É a região dos pobres, dos marginalizados, daqueles sem crédito e sem voz. Nesse ambiente encontra-se Maria, pobre, mas aberta à iniciativa de Deus, ao seu chamado. Ela inaugura o novo tempo dos pobres, como amados de Deus. Sendo ela dessa região, foi conhecida, preparada, predestinada e escolhida para ser a mãe do Senhor. Deus escolheu o que o mundo continua rejeitando para transformar num tesouro para si mesmo. Por meio dessa pequenina, a menina de Nazaré, Deus entrou na história, participando dela como um igual, assumindo nossa carne, a nossa realidade, certamente sem o pecado, mas assumindo os nossos para nos salvar. Maria se tornou a queritomena, ou queritomena, isto é, agraciada em sentido pleno, plena do amor benévolo de Deus. Em Maria não havia brecha para o pecado. Ela é, como diz Gênesis 3,15, a inimiga da serpente. Ela não possui ligação nenhuma com o mal. Todo o seu ser pertence exclusivamente a Deus, que a criou toda para si, para que ela pudesse ser toda para o bem da humanidade. Somente quem é todo pode se colocar de modo total para a salvação dos homens. Maria é um tesouro de Deus, amado por Ele, preparado para seu projeto salvífico e para ser sinal da ação libertadora e salvífica. Deus a quis como sua arca, como seu templo, não feito por mãos humanas. Isaías 66, de 1 a 2 e Atos 7, 48. Ele a quis como a arca da nova e eterna aliança, a portadora de Cristo e do Espírito, a mãe do meu Senhor. Lucas 1, 43. Também a virgindade de Maria, totalmente consagrada a Deus, tornou-se um sinal autêntico da divindade de Jesus. Sendo toda de Deus, seus interesses voltam-se exclusivamente para Ele.
de modo que Santo Agostinho afirmará que Maria era virgem tanto por não ter conhecido o homem, quanto por opção pessoal. Daí porque ela solicitou uma explicação sobre como conceber aquele filho. De fato, nela o Filho de Deus torna-se a carne, um de nós, por ação do Espírito Santo. Justamente nesse tempo favorável, a Igreja celebra a entrada do Salvador na nossa história, o dia em que a humanidade reencontra seu futuro e a condição de sua realização. Diante da opção de Maria, o anjo deixa claro que a obra de Deus nela não contará com a participação de homem e que isso não é impossível para Deus, que permitiu a geração a Isabel, uma anciã estéril. Lucas esclarece que o menino Jesus, na sua condição humana, foi criado diretamente por Deus, como fez com Adão, mas não utilizando a terra, e sim um ser humano pleno de sua graça. Repito, Maria salva pelos méritos da cruz de Cristo, como nos disse o Beato Danzis Scotus. Uma mulher, aquela que não tem comunicação com a serpente, que não se ilude com o mal, ela é a inimiga, portanto, da serpente. Lucas indica, portanto, a nova criação, o novo início, o novo Éden. Maria, a nova Eva. Jesus, o novo Adão. A pobreza de Maria, bem como sua fé e abertura total à vontade de Deus, permitiram à Virgem de ser o mais precioso lugar do mais importante encontro de Deus com a humanidade. Maria, diferentemente de Eva, não dialogava com a serpente, não se deixou atrair pelas tentações do mundo, não buscou a si mesma, nem duvidou de Deus. Pelo contrário, colocou-se absolutamente à disposição do Senhor. Maria não é fechamento da graça, mas abertura para Deus. Não é contradição, mas clareza. Não está no início da história do pecado, mas no início da graça divina para a transformação da história, que entra na história de modo pessoal. Não encabeça uma humanidade pecadora, mas uma realidade nova de discípulos feitos filhos através do Filho. Não é Eva, mas Ave. Não é uma vergonha, mas a que é caritomene, a plena de Deus. Não está escondida por causa do pecado, mas de braços abertos para receber o Salvador. Não foi expulsa do jardim, mas tornou-se porta para ele. Não é lugar de separação, mas de encontro salvífico e do mais importante encontro de toda a história. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.